Estamos com 12 alunos. Agora sim, vamos à apresentação. Apareceu para vocês? Sim, Apareceu? Pronto, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre derivada de funções logarítmicas. A gente já falou sobre isso, não, né? Derivada de funções logarítmicas. Então, uma derivada desse tipo de função, log de x na base b. Então, quando vocês pegarem uma função desse tipo, para derivar log de x na base b, o resultado é sempre 1 sobre x ln de b. Exemplo, se eu quisesse derivar log de 3 na base 2, por exemplo. Então, a derivada seria 1. O x é quem está aqui, é na frente do log, o maior. Aqui é a base, né? Então, 3 ln da base, que é 2. Ok? Então, simples. Então, se eu quero log de, de 5, a derivada de log de 5, como é que ficaria, pessoal? Hein? Como é que ficaria? Bora, alguém abre o microfone aí e fala. Pode chutar. Ficaria 1, mesma coisa. 1, o x fica na frente, que é no caso 5. 5 ln de quanto? de 1, Não, quando não tem nada aqui, a base é quanto no logaritmo? 10. Quando não tem nada, significa que a base é 10. Quando a base é 10, não precisa botar. Então, a gente aprende lá no ensino médio. Quando a base é 10, não precisa colocar. Então, eu só botei para vocês lembrarem desse detalhe. Nos outros casos, sempre tem a base, né? Inclusive, o 10, às vezes, também aparece a base, né? Então, 7 na base 8. A derivada é 1 sobre 7 ln de 8. Então, é isso. Então, bem simples. Então, log de x na base b é 1 sobre x ln de b. Tem a demonstração disso. Demonstração. Então, como é que a gente faz para demonstrar? Eu chamo tudo que está dentro do parênteses de y. Então, seja y igual ao log de x na base b. Então, usando a definição lá do ensino médio de logaritmo, né? Se eu digo que log de x na base b é y, isso só é verdade se b elevado a y for igual a x. A gente aprende isso lá no ensino médio. A função logarítmica é a inversa da função exponencial. Então, log de x na base b é igual a y, só é verdade se b elevado a y for igual a x. A gente aprendeu lá no ensino médio isso. Então, continuando aqui, fazendo a derivação implícita, por isso que a gente aprendeu na aula passada a derivação implícita, porque para poder provar isso aqui eu preciso da derivação implícita. Então, fazendo a derivação implícita disso aqui, em relação a x, nós temos a derivada disso aqui em relação a x, nós sabemos que y é função de x. Então, repete, né? A derivada de b elevada a y é b elevado a y, ln de b, a gente aprendeu lá no início, quando foi fazer a derivada da função exponencial. Então, é b elevado a y ln de b, vezes a derivada do argumento, que é y, vezes dy dx. Igual a derivada de x, a gente sabe que é 1. Então, essa parte aqui, a gente aprendeu lá na derivada da função exponencial. Então, derivada de um número elevado a y é esse número elevado a y, ln desse número, né? ln de b. Então, quando eu tinha 2 elevado a x, se eu quisesse derivar, isso era o próprio 2 elevado a x vezes ln de 2. E a gente não memorizou muito isso aqui, porque a gente focou
quando a base era exponencial, quando a base era E. Né? A gente focou nisso aqui, que é o mais usado. A derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x, ln de E. Como ln de E é 1, isso dá o próprio E elevado a x. Por isso que a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x, porque esse termo aqui é 1. É por isso que a gente acaba esquecendo de quando a base não é E, quando a base é B. Quando a base é B, é a mesma fórmula. É B elevado a x, ln de B. Porém, como a gente trabalha mais com esse, a gente acaba esquecendo esse tipo de derivada. Acaba esquecendo. Não deve. Porque a derivada de E elevado a x é E elevado a x ln de E. Como ln de E é 1, então E elevado a x, a derivada é o próprio E elevado a x. E depois tem o argumento. Né? O argumento é a derivada de y é y' ou dy dx. A derivada de x é o próprio 1. Isolando dy dx, então tudo isso aqui passa para o outro lado. Então eu tenho que dy dx é 1 sobre b elevado a y ln de b. Tá aqui, é b elevado a y. Por que b elevado a y é quem? B elevado a y é x. Então, no lugar de b elevado a y, eu coloco x. Então, 1 sobre x ln de b. Então, tá aí feito. Então, do mesmo jeito que a gente trabalha bastante com o e elevado a x, a mesma coisa, a gente, em vez de trabalhar muito com o log, a gente trabalha muito com o ln. Então, normalmente a gente trabalha com o ln. Então, em vez de usar o log, a gente usa o ln. Sobre x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Por quê? Quem é ln? Agora eu vou explicar por quê. Porque ln é log na base E. É o log na base E. O ln é o log na base E. Então, veja como fica aí. Log de x na base E, que é o ln, a derivada, seguindo a mesma regra, seria 1, o x na frente, ln de E. ln da base. Olha a regra. 1, o x, ln da base, ln de B. Como a gente sabe que ln de E é 1, a gente viu que ln de E é 1, então, como a gente sabe que isso aqui é 1, isso resulta em 1 sobre x, que é o mais usado. Então, a gente vai trabalhar muito com isso. Então, a gente acaba esquecendo da derivada do log. Do mesmo jeito que a gente esquece da derivada de b elevado a x, a gente só lembra da derivada de e elevado a x, porque é o mais usado, a gente também acaba esquecendo da derivada do log de x na base b, porque a gente trabalha mais com ln. A gente usa mais nas engenharias, a gente usa mais o logaritmo na base natural, é o logaritmo natural, que chamamos de ln, que é o logaritmo na base E. Esse E é um número fixo, né, que é a constante de Euler, né, que é 2,817, por aí vai, né? Então, a constante de Euler é bastante usada nas engenharias. Então, log nessa constante de Euler, a gente dá um nome especial para ele, que é ln. Então, na química também, bastante usado a constante de Euler na química também. Então, em vez de trabalhar muito com log, a gente trabalha também com ln. Então, praticamente a gente esquece esse tipo de derivada, porque a gente vai para essa que é bem simples. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Acabou-se. Então, aqui eu tenho essa explicação. Então, se pudéssemos substituir b por e na Fórmula 1, nós teríamos ln de b. No lado direito, tornaria-se ln de e, que é igual a 1. E obtemos a fórmula da derivada da função logaritmo natural, que é log de x na base e, é o próprio ln de x. E aí a derivada é 1 sobre x. Então, foi a explicação que eu fiz anteriormente. Exemplo. Então, agora, como é que a gente usa esse conhecimento que a gente aprendeu do ln? Veja que a gente só aprendeu calcular a derivada de ln de x. A gente aprendeu essa derivada, que é 1 sobre x. E agora eu quero que calcule a derivada de ln de x3 mais 1. Ou seja, regra da cadeia, que é como se fosse uma função. Eu tenho
ln, eu posso chamar isso aqui de G e o ln de F. O ln é o F de X. E tudo que está dentro é o G de X. Então, a regra da cadeia, né? Então, a gente trabalha como se isso aqui fosse uma coisa só. Então, a derivada de ln de x3 mais 1 é bem simples de calcular, né? Então, eu considero como se fosse ln de x. A derivada de ln de x é o quê? É 1 sobre x. Mas quem é meu x? Meu x é isso aqui tudo aí. Então, é x3 mais 1 vezes, que é a regra da cadeia, a derivada de tudo que está dentro. Então, vezes a derivada de x elevado a 3 é 3x2 mais a derivada de 1 é 0. Resolvendo, isso resulta em 3x2, que é vezes 1, 0 eu não preciso fazer nada, sobre x3 mais 1. Acabou-se. Dúvidas, pessoal? Então, regra da cadeia. A regra básica é essa. A regra básica é essa. ln de x é 1 sobre x. Quando eu tenho qualquer coisa diferente de x, eu uso a regra da cadeia. É 1 sobre tudo que está dentro do parênteses, vezes a derivada do que está dentro do parênteses. Regra da cadeia. Vezes a derivada do que está dentro do parênteses. Então, a derivada de x a 3 é 3x2, a derivada de 1 é 0. Então, resolvendo, 3x2 sobre x3 mais 1. Simples e fácil, pessoal. Dá o feedback aí. Entenderam? Eu vou botar mais exemplos. Deu para entender? Bora, pessoal, fala alguma coisa. Dormiram? A internet caiu? Deu, professor, deu para entender. Ah, bom, vamos falar. Senão eu penso que a internet caiu. Hoje o dia foi a internet bem estável. Eu pensei de não conseguir nem dar aula, porque a internet estava horrível hoje. Tu usa a Viva, professor? É, Viu? a Vivo. Teve um problema geral na cidade aí, velho. Foi a falha Foi, zona geral, massiva. exato, foi a cidade toda. Continuando, exemplo 2. Outro exemplo de regra da cadeia. Derive ln de seno de x. Tentem fazer vocês. Quem é a derivada de seno de x? Rapidinho. Meio minuto. Eu quero a derivada de ln de seno de x. Quem é essa derivada? Rapidinho. Como é que fica? Vamos fazer por parte. Bora, pessoal. Vou falando aí. O que é que dá? 1 sobre... Bora? Se fosse ln de x, seria o quê? 1 sobre x. Como é ln de seno de x? Fica como? 1 sobre... Bora, pessoal. 1 sobre... Seno de X? Isso. Seno de x vezes a derivada de tudo que está aqui dentro. Quem é a derivada do seno de x? Qual é a derivada do seno de x, pessoal? Rápido. Derivada do seno. Na ponta da língua, isso tem que estar. Quem é a derivada do seno de x? Pessoal. Cosseno de X? É menos cosseno? Cosseno de x, positivo. É cosseno Seno é positivo. cosseno. A derivada do cosseno que é menos seno. A do seno é cosseno. Então, pronto, praticamente acabou. 1 vezes cosseno é cosseno. O seno fica quieto. Se quiser parar aí, para. Mas se quiser deixar uma resposta mais bonita, o que significa cosseno sobre seno? Significa cotangente de x, né? Se fosse seno sobre cosseno, seria tangente. Como é cosseno sobre seno, é cotangente. Mas se quiser parar aqui, pode parar. Viu? Cosseno de x sobre seno de x. Aqui é a resposta mais elegante, cotangente de x. Simples e fácil. Simples e fácil, né? Vamos prosseguir. Mais um exemplo. Observe que agora eu quero a derivada. Raiz é a mesma coisa que ser uma potência, né? Elevada a meio, né? Então eu quero isso, né? Raiz é a potência elevada a meio, né?
Eu quero a derivada disso. Então, veja que a primeira eu tenho que fazer a potência, né? Regra da cadeia de novo. Então, a derivada vai ficar como, pessoal? Bora? Meio, né? Desce o meio, né? Meio. Repete todo o argumento. ln de x. Diminui um grau da potência, né? Meio menos 1 dá menos meio. Vezes a derivada de ln de x. Qual é a derivada de ln de x? A mais fácil. Qual é a derivada de ln de x? Hein, pessoal? Derivada do argumento, que é a derivada de ln de x? 1 sobre x? 1 sobre x. Pronto, agora só é arrumar, né? Veja que em cima só vai ficar 1, né? Que é 1 vezes 1, aqui está negativo, ele vai para baixo. Então, em cima ficou 1, quieto. Embaixo eu faço 2x, né? Esse 2 e esse x. E aqui desceu, ficou positivo, volta a ser raiz, né? Então, ln de x. Está aí a resposta final. Conseguiram entender? Porque isso aqui, esse desceu, ficou 1 vezes 1 em cima, ficou 2 embaixo. Esse, como desceu para ficar positivo, ficou assim, ln de x elevado a meio, vezes x. ln de x elevado a meio significa raiz de ln de x. E esse 2 eu posso juntar com x para ficar bonitinho. Então, 2x, raiz de ln de x. Então, essa é a resposta e essa é a mesma coisa, né? É 1 vezes 1, que é esse 1 e esse 1. Esse está negativo, desce para ficar positivo. E aí, quando ele está positivo, ele volta a ser raiz. Se quisesse deixar assim, poderia. Ficaria 1 sobre 2x ln de x elevado a meio. Poderia também. Não tem problema, não. Né? Poderia deixar assim também. Então, que a gente sabe, né? Que um número elevado a meio significa a raiz desse número. Vamos prosseguir. Essa daqui é para não esquecerem da forma do log, né? Lembrando que a fórmula do log de x na base e, para não esquecer, eu botei esse, né? Porque normalmente a gente sempre fica fazendo exercício com ln, e esquece do log. Então, a fórmula é 1 sobre x ln de b. Então, a fórmula é essa. A derivada de x na base b é 1 sobre x ln de b. O meu x agora é isso aqui tudo. E minha base é 10. O meu b é 10. Então, como é que fica? Então, derivada de log, a base 10, de 2 mais seno de x, a derivada vai ser, seguindo a regra aqui, a receita de bolo, é 1 sobre o meu x, é isso aqui tudo, é tudo que está no parênteses aqui, tudo que está aqui é tudo isso aqui, Então, tem que botar parênteses, já que tem mais de um, separar com parênteses. Então, 2 mais seno de x vezes ln de b. Quem é b? 10. Então, ln de 10. ln de 10. Vezes, isso aqui é a regra da cadeia, né? Então, veja que aqui era só x. Aqui é x mais alguma, 2 mais alguma coisa. Então, vezes a derivada do que está dentro. Regra da cadeia. Então, vezes a derivada disso aqui. Então, vou botar parênteses. A derivada de 2 é 0, mais a derivada do seno de x é cosseno de x, né? Pronto, resolvendo isso aqui, agora acabou. Então, o zero não preciso fazer com nenhuma, uma vez cosseno é cosseno de x, e embaixo é repetir tudo. 2 mais seno de x vezes ln de 10. Pronto, acabou. Esse não tem o que se explicar, o que fazer, acabou. Então, veja que a gente sempre segue a receita de bolo. Quando é o log, a fórmula é essa.
Então, lembrando que Eu aqui não sei era se foi x, tu então aqui, aqui acho que é a isso. transferência travou aqui. Oi? Eu acho que a Pra mim também transferência não tá Aqui travou. aparecendo, não. Não tá aparecendo não? Transparência não? tá, mas tá travado aqui. É isso aí. Travou. Vamos ver se volta. E agora? Apareceu aí o exemplo 4. Conseguiu? Apareceu? Tá aqui, professor. Agora eu não sei se tá travado ainda, entendeu? Movimenta o cursor aí pra ver, No, o mouse. no exemplo 4, estou movimentando o cursor. Agora voltou. Fiz minha assinatura aqui, Voltou. minha rúbrica. Voltou, né? Então, é uma receita de bolo. Log de x na base b derivada é 1 sobre x ln de b. Então, eu considero como se aqui tudo fosse uma coisa só, como se fosse o x. Então, derivada disso aqui vai ser 1 sobre x, aqui é 2 mais seno de x. Então, 2 mais seno de x. ln da base, ln de 10. Só que como antes era x, né? Porque aqui eu poderia usar a regra da cadeia aqui? Poderia, porque x, a derivada de x é 1. Por isso que a gente diz que é 1 sobre x ln de b só. Mas se aparecer outra coisa diferente de x, porque a única derivada que dá 1 é a derivada de x. A derivada de x dá 1. Então, por isso que a gente faz assim. Quando tem outra coisa diferente de x, então tem que fazer a derivada dessa outra coisa, né? Então, a derivada de 2 é 0, mais a derivada de seno é cosseno de x. E aí eu faço a multiplicação da cosseno de x sobre 2 mais seno de x ln de 10. Então, observe que é a mesma regra, só que como aqui a derivada de x é 1, eu não preciso botar essa derivada aqui. Mas quando é qualquer coisa diferente de x, eu tenho que fazer a derivada e botar multiplicando. E para a gente encerrar essa parte de ln mais simples, essa derivada aqui, observe que agora complicou mais um pouquinho, viu? De novo, a regra da derivada de ln de x é bem simples, é só 1 sobre x. Porém, aí, o meu x é isso aqui tudo. Aí. Então, eu quero a derivada de ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Eu quero essa derivada. Observe como é essa derivada. Da mesma regra. 1 sobre x, x é isso aqui tudo, aí. 1 sobre x mais 1 sobre raiz de x menos 2, vezes a derivada disso aqui, ó. Aqui é a regra do quociente, ó. Regra do quociente, ó. Então, veja que vai ficar grandinha. De x menos 2. Deriva o segundo, deriva essa raiz aqui e conserva esse. Vou conservar logo esse aqui, né? Que é mais simples. Vezes a derivada disso aqui, ó. Derivada de raiz de x menos 2. A derivada de raiz de x menos 2 é meio. Como eu vou derivar o argumento, a derivada do argumento vai dar 1, então não vai precisar fazer nada. Diminui 1 grau de meio, vai ficar menos meio, então volta e desce. Então fica isso, raiz de x menos 2. Se quiser, faz com calma aqui. Ó. A derivada de x menos 2 elevado a meio. A derivada é meio, diminui 1 grau, x menos 2. Meio menos 1 é menos meio. Vezes a derivada disso aqui. Derivada de menos 2 é 0, a derivada de x é 1. Então, ó, veja que esse, em cima só vai ficar 1. Embaixo ficou 2. Desceu, ficou positivo, voltou a ser raiz. Então, por isso que ficou aqui. 1 sobre 2, raiz de x menos 2. Tudo isso sobre o segundo ao quadrado. O segundo é isso aqui, né? Tudo isso sobre x menos 2 ao quadrado. Aí vamos fazer essas arrumações aqui. Isso aqui vai ficar... Isso aqui é ao quadrado, vai cortar com a raiz, né?
vai ficar esse aqui vezes esse. Então, embaixo vai ficar x mais 1 vezes x menos 2 sobre raiz de x menos 2, que é esse termo aqui. Eu fiz essa multiplicação aqui. Esse termo eu deixei quieto. E aqui, vezes isso aqui, vai ficar só raiz de x menos 2 menos x mais 1 sobre 2 raiz de x menos 2. Veja que conta doida ficou, né? Aqui aí tem que simplificar, fazer um monte de coisa aqui. Então, o MMC ali em cima é 2 raiz de x menos 2. Aqui, como tivesse 1 embaixo, então, 2 raiz de x menos 2 dividido por 1 dá 2 raiz de x menos 2, vezes raiz de x menos 2, vai ficar 2 x menos 2, porque raiz com raiz corta, menos. Ele dividido por ele mesmo é 1, então, x mais 1. Embaixo, repete tudo. X mais 1, x menos 2, sobre x menos 2. Esse aqui, eu posso cortar esse termo com esse aqui, que é igualzinho. E aí fica, fazer 2x menos 2 menos x mais 1 sobre 2x mais 1 vezes x menos 2. Aqui ainda vai dar para resolver um pouquinho, eu acho, né? Vamos ver se dá para resolver. Aqui vai ficar 2x menos 4, fazendo a distributiva, menos x menos 1 sobre 2x mais 1 vezes x menos 2. 2x menos x é x, menos 4 com menos 1 dá menos 5. Eu acho que aqui não simplifica mais nada, pode parar aí. X mais 1 vezes x menos 2. Então veja que continha grande, né? Uma coisa que era simples aí, porque a nossa base é essa. A derivada de ln de x é 1 sobre x. A gente usou essa base para fazer a derivada. Então, a derivada de sobre isso, a derivada disso. Aí o problema foi a derivada disso aí, que deu esse caminhão de coisa aqui. Aí, os matemáticos pensando, e disse, será que eu sempre tenho que fazer essas contas todas para resolver essas questões? Aí, quando o matemático começa a pensar, nos ajuda um bocadinho. E aí ele chegou ao seguinte, se antes de a gente começar a resolver, se a gente primeiro simplificar a função, usando as propriedades do logaritmo, a conta fica mais fácil. Observe o seguinte, ln do quociente é ln do de cima menos ln do de baixo, usando as propriedades do ln. Observe que aqui eu usei duas propriedades. Aqui eu tinha ln de x mais 1 sobre, vou botar assim, x menos 1 elevado a meio. Eu tinha isso. Nós sabemos que o ln do quociente resulta nisso, ln de x mais 1 menos ln de x menos 2. X menos 2 elevado a meio, que é raiz, né? Raiz significa potência de meio. E nós sabemos que a potência pode vir para frente do ln. Então, tudo isso que a gente fez, tudo isso aqui é a mesma coisa que ser ln de x mais 1 menos meio ln de x menos 2. E eu quero derivar isso. Ou seja, a derivada daquilo tudo é a derivada disso tudo. A derivada disso aqui é a mesma coisa que a derivada disso. E nós sabemos que a derivada da subtração é a derivada desse menos a derivada desse. Fica mais fácil fazer a conta. Eu vou fazer a derivada desse termo aqui menos a derivada desse termo aqui. Então, veja como fica fácil. A derivada desse aqui, isso é igual. A derivada disso aqui é 1 sobre x mais 1 vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1. Então, resultou em 1 só. Menos meio, que a gente não deriva
a constante, né? Que está na frente, a gente não deriva, a gente só deriva a função. A derivada de ln de x menos 2 é 1 sobre x menos 2 vezes a derivada do x menos 2. Derivada de 2 é 0, derivada de x é 1. Veja como ficou fácil essa conta. Aí. X mais 1 menos 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes isso aqui. Faço o MMC. O MMC disso aqui é 2x mais 1 vezes x menos 2. O MMC, né? É só juntar tudo. É esse vezes esse vezes esse. Então tá aí. Tudo isso dividido por isso, sobra isso. Isso vezes 1 é isso. 2x menos 2. Menos. Tudo isso dividido por esse, sobra esse. Então, x mais 1 vezes 1. Então, x mais 1. Fazendo aqui as continhas que a gente faz, 2x menos 4 menos x menos 1, né? Sobre, repete tudo embaixo. X mais 1, x menos 2. Resolvendo, 2x menos x é x. Menos 4 com menos 1 é menos 5. E embaixo só é repetir. 2x mais 1, x menos 2. Veja que o resultado ficou igualzinho ao anterior, com bem menos conta. Olha o anterior. Cadê? O anterior, quanta conta a gente fez aqui? Para chegar aqui. X menos 5 sobre 2x1 vezes x menos 2. E só seria isso aqui. O trabalho que a gente tem primeiro é arrumar a questão antes de começar a resolver. Então, ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2 é a mesma coisa que ser ln de x mais 1 menos meio ln de x menos 2. Essa conta aqui é fácil, é 1 sobre x mais 1. Essa conta aqui é fácil, é menos meio de 1 sobre x menos 2. E aí depois a conta besta, né? Esse aqui repetiu, aqui fez 1 vezes 1 sobre 2 vezes x menos 2. O MMC é só juntar tudo. Tudo isso dividido por isso sobra esse. Esse vezes 1 está aqui. Tudo isso dividido por isso sobra esse outro. Esse outro vezes 1 está aqui. Fez a distributiva e acabou-se. Olha que conta simples. Então, é importante isso. Quando vocês pegarem uma função um pouco mais complicada de ln, vocês usar a propriedade dos ln. E aí surge esse tema, que chama-se derivada logarítmica, para a gente encerrar a aula de hoje. Então, os cálculos de derivada de funções complicadas, envolvendo produto, quociente, potência, pode muitas vezes ser simplificada tomando-se o logaritmo. O método usado do exemplo a seguir é chamado derivação logarítmica. Exemplo. Agora veja que não tem ln, né? Não tem log. Eu quero calcular essa derivada. Isso igual a isso aqui. Imagine como essa aqui é. Observe. Eu vou ter que usar a regra do produto e do quociente e da potência, ou seja, regra da cadeia e do quociente ao mesmo tempo. Dá para fazer, mas dá um trabalho gigantesco fazer essa derivada aqui com o conhecimento que a gente tinha de derivada anterior. E agora, usando o logaritmo, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, aplica o logaritmo dos dois lados. Logaritmo não, ln, né? Aplica o ln dos dois lados. Então, fica ln de y igual a ln de tudo isso aqui. X elevado a 3 quartos vezes raiz de x ao quadrado mais 1 sobre 3x mais 2 elevado a 5. Aplico ln em tudo. Aplicando ln em tudo, eu vou usar a propriedade do ln aqui. Aqui não preciso, né? Só tem um termo mesmo, então vai ficar ln de y igual, aplica a propriedade. Observe que aqui a gente tem a regra do o quociente, tem produto, tem potência, eu vou usar todas as regras do logaritmo. Então, primeiro, o principal é essa divisão, né? Então, ln do quociente significa ln de tudo isso aqui, que dá x elevado a 3 quartos
vezes x2 mais 1 menos ln de tudo isso aqui. ln de 3x mais 2 elevado a 5. Só que aqui ainda pode separar em dois ln, né? ln do produto vira ln da soma. E aqui, ln da potência, a potência vem para cá, né? Então, isso aqui vai ser igual. E aqui eu já vou também usar ln da potência, viu? Da soma e da potência. Então, vai ficar 3 sobre 4 ln de x, esse termo aqui, mais, esse aqui é potência, né? Isso aqui significa x2 mais 1 elevado a meio, então o meio sai do ln, ln de x ao quadrado mais 1, menos, a potência vem para frente, 5, ln de 3x mais 2. Pronto, simplifiquei o máximo que eu pude. Simplifiquei tudo isso aqui. Tudo isso aqui eu simplifiquei usando o ln. Então, ficou ln de y igual a isso. Agora eu uso a derivação implícita. Derivo tudo em relação a x, como y é função implícita. Então, a derivação de ln de y. Derivada de ln de y. Lembre-se que a derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada de ln de y vai ser 1 sobre y, porém, y é função de x. Então, é a regra da cadeia. Deriva a função maior vezes a derivada de y, que é o que eu quero saber. Vezes a derivada de y. Regra da cadeia. Derivada implícita, sempre que tem y, aparece o y'. Sempre. Então, vai ficar 1 sobre y vezes y', igual. E aqui, derivada normal, né? Derivada de ln de x é 1 sobre x. Aqui mantém, né? Então, fica 3, 4, x, né? Porque ficou derivada de ln de x é 1 sobre x, 3 vezes 1 é 3, 4 vezes x. Está aqui. Então, fiz essa primeira derivada. Mais meio. Derivada de x ao quadrado mais 1 é 1 sobre x ao quadrado mais 1, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1. Derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x, vezes 2x. Então, fiz essa segunda derivada. Esse mantém. Deriva isso aqui. Então, derivada de ln de x ao quadrado mais 1 é 1 sobre x ao quadrado mais 1, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1. Derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x. Menos 5. Derivada de 3x mais 2 é 1 sobre 3x mais 2, né? 1 sobre 3x mais 2, vezes a derivada de tudo isso aqui. Derivada de 2 é 0, derivada de 3x é 3, vezes 3. Pronto, agora é só arrumar, né? Então, ficou 1 sobre y', igual a 3 sobre 4x, mais 1 vezes 1 vezes 2x é 2x, sobre 2 que multiplica x2 mais 1, menos 5 vezes 1 vezes 3, 15, sobre 3x mais 2. Esse y está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando com tudo. Então, o que eu quero saber só é y'. Eu quero saber a derivada de y. A derivada de y é y'. Então, não pode ter nada aqui. Então, ficou y' igual, está dividindo, passa multiplicando. Y vezes tudo isso. 3 sobre 4x, mais 2x sobre 2. Aqui eu posso cortar, 2 com 2, vou cortar. Então, ficou x2 mais 1, menos 15 sobre 3x mais 2. E quem é y? Y é tudo isso aqui. Veja que conta doida não seria se a gente não usasse esse método para achar o resultado. Como a gente usou o método, ficou fácil. Só substituir agora o y. O y é x elevado a 3 quartos, raiz de x2 mais 1 sobre 3x
mais 2 elevado a 5 vezes isso aqui tudo. Isso aqui eu não mexo não, viu? Deixa lá. 4x mais x sobre x2 mais 1 menos 15 sobre 3x mais 2. E acabou-se. Então, a y' é isso aqui. Acabou-se a conta. Parece difícil, mas é muito fácil e simples de ser feito. Bem mais simples do que você querer resolver isso aqui só usando a regra da cadeia, do quociente, do produto. Vai ser uma conta gigantesca. Vai chegar ao mesmo resultado, mas vai ser uma conta gigantesca. E aqui usou a propriedade do logaritmo, usa ln dos dois lados. Então, quando a gente multiplica por uma função os dois lados, não altera a função. Então, multipliquei por ln e ln. Usei a propriedade do ln. Usando a propriedade do ln, eu separo em subtração, separo as potências, o produto vira a soma de ln, a potência, e aí aplico a regra derivada de ln. 1 sobre x, derivada de ln. 1 sobre x2 mais 1 vezes a derivada disso aqui, que dá 2x. Derivada disso aqui, 1 sobre 3x mais 2 vezes a derivada disso aqui, que é 3. Pronto. Arrumou, acabou-se. Substitui o y, que o y vai passar para o outro lado, e o y é sempre dado, né? É o início da questão. Então, você vai substituir e acabou. Não precisa fazer conta, não precisa querer fazer essa conta aqui. Para aí. Pronto. Simples e fácil. E acabamos nossa aula de hoje. Mas, só vou colocar aqui os passos, como é que a gente resolve uma função desse tipo. Então, quando a gente vai resolver uma função logaritmo, passo a passo, a receita do bolo, o que a gente faz? Toma o logaritmo natural em ambos os lados de uma função. Então, eu tenho y igual a f de x, eu boto ln de y igual a ln de f de x, né? E depois simplifica o logaritmo. Depois que simplifica o logaritmo, deriva implicitamente. Então, fez a derivada implícita em relação a x. E, por último, isola o y'. Isolou o y', a gente tem o resultado. Aqui um exemplo bem interessante. Vou fazer bem rápido, viu? Eu ia deixar para vocês fazerem em casa, mas eu vou fazer, porque é bem interessante esse. Então, parece ser uma conta bem difícil aí. Você olha, se você não aprendeu a fazer derivada logarítmica, você não consegue resolver esse tipo de questão. A gente sabe resolver o quê? X elevado a alguma coisa ou alguma coisa elevada a x. Agora, x elevado a x, ou raiz de x, a gente não sabe. Mas usando o logaritmo, a gente fica fácil. Então, ln de y igual a ln disso aqui. Usa a propriedade logarítmica aqui. Potência. A potência vem para frente. Vezes ln de x. Isso aqui é a mesma coisa que ser x elevado a meio, né? Vezes ln de x. Acabou-se. Agora, deriva implicitamente. Derivada disso aqui sempre é 1 sobre y', sempre. Então, derivada de ln de y é 1 sobre y'. Aqui é a regra do produto. Aí. Deriva o primeiro, conserva o segundo. Então, derivada de 1 sobre x, ou de x elevado a meio, é meio raiz de x. Então, vocês podem fazer, é meio, x, diminui 1 grau, vai ficar meio menos 1 sobre x, e desce e volta a ser. Repete o segundo. Regra do produto. Mais, deriva o segundo e conserva o primeiro. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, 1 sobre x, conserva o primeiro, x elevado a meio. Passa esse y para lá. Então, ficou y' igual a y, vai multiplicar tudo isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é ln de x sobre 2 raiz de x, mais aqui é o quê? Raiz de x, né? Porque x elevado a meio é raiz de x, sobre x. E quem é y? Y é x raiz de x. Então, fica x elevado a raiz de x vezes ln de x sobre 2 raiz de x mais raiz de x sobre x. Acabou-se. Então, veja que a conta é simples. Basta aplicar ln dos dois lados. Sem saber isso, você não sai do lugar, porque não tem uma regra matemática para resolver a derivada disso aqui. Não tem uma regra matemática. A gente aprende ou derivar isso, que seria 5x4, ou a derivar isso aqui, que é a regra da potência, né? A regra da potência. Repete a potência vezes
ln da base. E resulta nisso. Mas quando junta x em cima e x embaixo, não tem regra. Então, acabamos a nossa aula de hoje. Então, estamos encerrando, né, praticamente o curso, pessoal. É interessante que vocês tentem fazer as questões mais perfeito possível, para evitar perder pontinhos Vou ter preciosos que fazer caligrafia, professor. por final.